Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar a história de uma das minhas bandas prediletas. Estou falando do Gang of Four. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, se não conhece o site ainda, dê uma olhada, acho que vocês vão curtir bastante. Por R$ 20 por mês você tem 3 textos inéditos por semana, cursos, debates, workshops, um monte de benefícios. Esses dias veio uma notícia muito triste, né, do falecimento do Dave Allen. Dave Allen foi um grande músico, baixista do Shriekback e, claro, fundador do Gang of Four, uma das minhas bandas prediletas. Então eu decidi fazer aqui um tributo ao Gang of Four, contar um pouco da história da banda e falar um pouco também da minha relação com o Gang of Four, que eu tive a sorte de conhecê-los. Eu vou contar sobre isso já já. O Gang of Four é uma banda, ela surge em Leeds, na Inglaterra, ali no início da segunda metade dos anos 70. Então ela pegou assim a época do punk, mas ela é uma banda tão diferente das bandas do punk daquele período, né? Ela é, eu acho que uma das bandas pós-punk por excelência, né? Porque ela pegou aquele espírito do punk, aquela coisa anárquica, aquela coisa do faça você mesmo, mas musicalmente o Gang of Four era muito diverso, era muito eclético, né? Eles faziam uma música muito diferente. A música do Gang of Four, ela é uma música, a gente pode chamar ela de esparsa. Né? Ela é uma música que, quando você ouve, por exemplo, Clash ou Sex Pistols, a produção das músicas, elas são músicas muito densas. Muita coisa acontece ao mesmo tempo, mesmo que sejam simples, mas tem muitos acordes, o baixo, a bateria, todo mundo junto, assim. Quando você ouve um disco do Gang of Four, é tudo meio separado. A guitarra tá de um lado, o baixo tá do outro, o vocal tá meio isolado. É uma coisa assim, é uma coisa até um pouco desconcertante, né? Desnorteante às vezes, né? A guitarra do Andy Gill, só para lembrar, o Gang of Four foi formado por 4 amigos ali de Leeds, né? O guitarrista Andy Gill, o vocalista John King, o baixista Dave Allen e o baterista Hugo Burnham. E a música do Gang of Four era uma música muito angulosa, muito angular, né? A guitarra do Andy Gill, enquanto a maioria dos guitarristas do punk, eu não estou comparando ninguém, galera, mas só para a gente ver a diferença, né? Quando você ouve um disco, por exemplo, você ouve o Mick Jones ou Steve Jones do Clash, do Sex Pistols tocando, ele está tocando riffs de guitarra, né, que muitos vêm ali dos anos 60, né, vem de Chuck Berry, vem do rockabilly, né. E o Andy Gill não. O Andy Gill, o guitarrista do Gang of Four, ele criava coisas totalmente novas, assim, né? Eram coisas muito angulosas, eram riffs assim que deixavam muito espaço em branco, né? A música do Gang of Four lidava muito com a sensação do vazio e o silêncio também, né? Uma música muito... eu acho que é muito difícil você ouvir o Pixies, por exemplo, e você não pensar que esse gosto do Pixies pela coisa do volume, silêncio, intercalado, de momentos de silêncio no meio da música, né, que é muito marcante no som do Pixies, não veio muito do Gang of Four. Eu acho que veio. Acho que se você perguntar para o Frank Black ou para Kim Deal, eles vão dizer a mesma coisa. Ou para o Joey Santiago, né, o guitarrista do Pixies. O Gang of Four, ele unia uma sonoridade muito nova a letras absolutamente sensacionais, né? As letras do Gang of Four, diferentemente da maioria das bandas do punk, que falavam sobre governo, falavam sobre problemas da juventude ali, as letras do Gang of Four, eles lidavam com temas como consumismo, como o papel do homem na sociedade moderna, né, como automação. Eles têm uma pegada muito irônica, né, eles têm letras muito... que não falam coisas explicitamente, e não precisam falar coisas explicitamente, mas elas conjuram imagens e conjuram visões assim que fazem você refletir sobre muitas coisas na sua vida. Então, por exemplo, uma das músicas que eu acho mais lindas do Gang of Four é uma música chamada We Live As We Dream Alone, né, que em português a gente poderia traduzir por Nós vivemos assim como sonhamos, sozinhos, né?
e que é uma citação do Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Quer dizer, não era toda a banda que citava Conrad em letras, né? Mas ele citava. Eram caras muito inteligentes, muito lidos, assim, e as letras são incríveis, assim. Eles lançam 2 discos clássicos que você tem que ter, que são o Entertainment e o Solid Gold, são 2 obras-primas, assim. E aí a banda tem muitas brigas, eles lançam outros discos, sai o Dave Allen, entra a Sarah Lee, que é uma baixista sensacional, eles gravam um disco que é o Songs of the Free, maravilhoso, tem uma música que tocou até bastante em boate no Brasil, na época de discoteca, que era I Love a Man in a Uniform, música muito legal. Mas aí o Gang of Four tem um período em que eles se separam, eles brigam, alguns saem da banda, o Andy Gill e o John King continuam, eles fazem um outro disco, se não me engano, Mall, em 90, 91. Mas beleza, o que acontece, que eu acho que é muito interessante, é que em 2005 eles decidem voltar com a formação original, né? Andy Gill na guitarra, John King no vocal, Dave Allen no baixo e Hugo Burnham na bateria. Isso foi em 2005. Eu vi um show deles em 2005 nos Estados Unidos e fiquei alucinado, nunca tinha visto o Gang of Four, e com a formação original foi uma coisa impressionante. Era um show, inclusive, olha que curioso, eles abrindo pro Pixies e o Pixies não viu a cor da bola, assim, deu pena do Pixies tocar depois do Gang of Four. E aí, por sorte, a gente conseguiu trazer o Gang of Four no ano seguinte para o Brasil. Eles tocaram no Via Funchal, tocaram em Florianópolis e tocaram em Belo Horizonte, se não me engano. Foi uma turnê super legal. E o show de São Paulo foi antológico, assim. Foi em 2006, o único show no Brasil com a formação original do Gang of Four. E eles ficaram 8 ou 9 dias no Brasil. Eu tive a sorte de viajar com eles por essas 3 cidades. E foi incrível assim poder conviver com eles durante uma semana. O Andy Gill, o guitarrista, trouxe a esposa dele, a Catherine Mayer, que é uma grande jornalista, uma mulher brilhante, assim. E só de conversar com os caras era muito legal, né? Falando bastante sobre a cena punk, sobre a cena pós-punk. Eles eram caras muito ligados em música nova. O Dave Allen tinha gravadora, tocou no Shriekback, ele tinha um monte de projetos. O Hugo Burnham, se não me engano, era professor, estudava, não me lembro o que ele estudava, mas ele estava sempre lendo. Era um cara assim realmente muito culto. E no show, eles tinha uma parte do show em que eles quebram, o Andy Gill quebra uma guitarra e tal. E eu queria mostrar aqui para vocês. Vou ostentar um pouquinho aqui agora, mas é um negócio muito legal, que eu guardo com o maior carinho, que é a guitarra destruída pelo Andy Gill no show do Via Funchal. Vocês veem aqui, tem o autógrafo do Hugo Burnham, Hugo Rocks Brazil. Aqui tem o autógrafo do John King. Brazil Yeah, Dave Allen. Brazil Yeah, Dave Allen aqui. E atrás, que é o destaque, né? Andy Gill no braço da guitarra. Então eu guardo isso aqui com um carinho, do jeito que saiu do palco. Isso aqui não sai daqui, não sai do meu escritório, tá aqui para me lembrar de uma semana maravilhosa que eu tive a sorte de passar com uma banda muito, muito bacana, né? A gente continuou assim em contato, né, especialmente com o Andy Gill e tal, e a esposa dele, a Catherine, e infelizmente o Andy morreu em 2020. Ele morre em fevereiro de 2020 e depois descobriu-se que ele pode ter sido uma das primeiras vítimas da Covid, né? Ele morre um pouquinho antes do mundo, digamos, fechar as portas por causa da Covid. Então, a Covid não era conhecida ainda, ele morre exatamente com os sintomas ali de Covid em fevereiro de 2020, fez 5 anos agora. E há poucos meses, há poucas semanas, aí morreu o Dave Allen. Então, os 2 remanescentes da banda, o John King e o Hugo Burnham, estão fazendo a última turnê do Gang of Four. E eles disseram que essa é realmente a derradeira e que não vai ter mais Gang of Four. Também não faz muito sentido ter o Gang of Four sem o Dave Allen e sem o Andy Gill, né? Então fica aqui a nossa homenagem a essa grande banda. Se você não conhece o Gang of Four, galera, conheça, porque é um caminho sem volta, uma das maiores bandas de todos os tempos. Ouçam Entertainment, ouçam o Solid Gold, ouçam o Songs of the Free. Esses 3 LPs são absolutamente essenciais.
Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para assinantes do site, cursos, debates, workshops só para assinantes, e você tem também acesso ilimitado ao acervo completo do site, que tem mais de 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema em 4 aulas, como escrever roteiro, história do punk e do pós-punk, cursos sobre Akira Kurosawa, David Bowie, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br.